Boa tarde. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi condecorado pela Justiça Militar da União nesta quinta-feira. Também foi homenageado o presidente da República, Jair Bolsonaro, que falou sobre o relacionamento entre o Executivo e Legislativo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi agraciado com a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar durante evento que marcou o aniversário de 211 anos da Justiça Militar da União, criada em 1808. Também foram agraciados o presidente da República, Jair Bolsonaro, o vice, Hamilton Mourão, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, e a procuradora-geral, Raquel Dodge. A condecoração reconhece pessoas e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Justiça Militar. Na saída, o presidente da República falou sobre o relacionamento do Poder Executivo com o Congresso Nacional. Tive um excelente diálogo com o Davi Alcolumbre agora, toda a discussão do Rodrigo Maia. Como disse, o Brasil está acima de nós. Okay? Da minha parte, não tem problema nenhum. Vamos em frente. A reforma continua. Conversei rapidamente com o Alcolumbre agora. A ideia dele também é nossa. Com toda a certeza do Rodrigo Maia. Ela é importante não é para mim, para o meu governo, é para o Brasil. O ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, em depoimento à CPI de Brumadinho e outras barragens, voltou a dizer que não foi alertado do risco de rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Senadores apresentaram, durante a reunião, documentos que indicam que a área técnica da empresa sabia do risco. Quando a mina Córrego do Feijão rompeu no dia 25 de janeiro, deixando até agora 210 mortos e 96 desaparecidos, além de danos ambientais enormes, uma dúvida ficou de pé. Quem é o responsável? Quais as causas do desmoronamento? E é isso que a CPI de Brumadinho quer esclarecer. A primeira pessoa ouvida pelos senadores foi Fábio Schwartzman, que era presidente da Vale quando ocorreu a tragédia e que foi afastado por recomendação do Ministério Público e da Polícia Federal. O ex-presidente repetiu que não foi informado sobre nenhuma ameaça de rompimento, mas senadores lembraram que a própria Vale, em reuniões internas, já havia apontado o risco. Nos slides que estão nas páginas 86 e 87 da Ação Civil Pública, a Vale apresenta 10 barragens que estão na chamada ALAP Zone. São aquelas que apresentam maior risco pelas avaliações da própria empresa. Entre essas estão as barragens B1 e a barragem 4A da mina do Córrego do Feijão. Em outubro de 2018, esse PESEM apontou para a administração da Vale o perigo da mina de Córrego do Feijão. Jamais chegou ao meu conhecimento, ou ao conhecimento da diretoria, ou ao conhecimento do Conselho, esse relatório que o senhor menciona. Mas não seria obrigação, como diz aqui, que o presidente soubesse, senhor Fábio? Escute, a obrigação, quem define é o dono da informação. Se a informação está na mão da área técnica e a área técnica resolve, por qualquer motivo, que esse assunto não é de alçada da diretoria da companhia, eu não tenho como fazer diferente. Os senadores insistiram para que o ex-presidente da Vale apontasse os nomes dos responsáveis por transmitir informações de risco para a diretoria. Se o senhor não tem responsabilidade, que me parece, tem uma opinião formada na CPI que tem, quem tem? Quais são as responsabilidades? O fato de eu ser presidente da companhia não me faz onisciente, não me faz conhecedor de todos os detalhes que acontecem em todos os locais da companhia. As investigações estão em andamento e elas estão sendo, inclusive, verificadas por esse comitê independente formado pela doutora Ellen Grace, que é uma pessoa de uma completa independência. Eu tenho absoluta convicção que ela formará uma opinião e produzirá um relatório sobre as responsabilidades que eu faço questão de ser o primeiro a entregar aos senhores quando isso existir. Os parlamentares quiseram saber por que Fábio Schwartzman optou por trabalhar com Peter Popinga, o mesmo executivo da Vale, denunciado no caso de Mariana. O senhor poderia, naquele momento, assumindo o quadro de presidente, dizer assim, olha, esse diretor aqui eu não quero presente na minha equipe? Eu poderia recomendar o afastamento, não obstante, o afastamento não pode ser feito por mim. Quem decide se um diretor permanece diretor da companhia ou sai é o Conselho. Eu não recomendei.
Eu não recomendei, ele estava presente, fazia 1 ano e meio, ele já era denunciado já há bastante tempo a respeito. Mesmo ele denunciado, o senhor não recomendou? Ele já era denunciado e eu entendi que a avaliação que o Conselho fazia da presença dele é que ele era importante pelo seu conhecimento técnico, pela qualidade do trabalho que ele executava. A CPI aprovou requerimentos para ouvir também o presidente em exercício da Vale, Eduardo Bartolomeu, além de representantes da Agência Nacional de Mineração, do IBAMA, da Agência Nacional de Águas e do Ministério de Minas e Energia. A Comissão Mista da Medida Provisória 855 discutiu em audiência pública os impactos das mudanças trazidas pela proposta. A MP, editada ainda no governo Temer, facilita as condições para a privatização de empresas distribuidoras de energia elétrica nos sistemas isolados ou integrados recentemente. Então, para as representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e do Ministério de Minas e Energia, a medida provisória 855 vem corrigir problemas, garantir condições para que a privatização se concretize. Dá um tratamento equânime para os sistemas isolados, dá as mesmas condições para os sistemas isolados e dá condições para quem está investindo lá, que possa prover o serviço, que tenha a capacidade de investimento. A gente ainda precisa desses dispositivos para tornar efetiva a troca do controle da Amazonas e a questão do reconhecimento do gasoduto lá de Manaus como uma política pública que justificou a sua construção, né, à época. O Estado também, é exemplo da União com a Eletrobras e as subsidiárias da Eletrobras, ele não tem condições de fazer investimentos para que mantenha a companhia em condições de prestar um serviço de qualidade. Mas a representante dos eletricitários questiona a própria eficiência da privatização. A gente assistiu a uma queda do número de empregos formais no setor elétrico. E essa terceirização, que é oriunda do processo de privatização, acarreta numa piora no serviço. Teve recentemente um seminário feito pela Federação das Indústrias do Goiás, que foi uma junção do setor produtivo e dos empresários do Estado, que chamaram inclusive a ANEEL para participar desse seminário e foram à ANEEL para poder dizer, olha, essa privatização não tem nos atendido, nós enquanto empresários, setor produtivo, exatamente pela piora no serviço prestado, que foi afetando negativamente a competitividade do setor produtivo goiano. O presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas alerta para os riscos que os consumidores correm com as mudanças pretendidas pela medida provisória em exame. Se hoje nós já temos 42% da população que não consegue pagar a sua tarifa extremamente elevada no estado do Amazonas, como é que vai ficar isso após 2 revisões tarifárias e após todas as perdas comerciais serem colocadas na tarifa? Segundo Ednei, energia elétrica na Amazônia não deve ser considerada em função do lucro. Energia elétrica na Amazônia é para desenvolver aquela região e para ocupar aquela região. Independente de dar lucro ou não dar lucro, tem que ter energia elétrica para o povo se instalar no interior, no meio da floresta. Tem que ter energia elétrica para poder desenvolver a indústria no estado, para desenvolver, né, a exploração sustentável da floresta amazônica. Quer dê lucro, quer não dê lucro. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quinta-feira 2 projetos para beneficiar pessoas com deficiência. Uma das propostas estabelece prioridade na concessão de férias a trabalhador com deficiência ou que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. O texto, que altera a Lei Brasileira de Inclusão, segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais. O autor justifica a sua iniciativa com fundamento na necessidade de mais tempo para que as férias de pessoas com deficiência sejam planejadas. Além disso, diz que muitos trabalhadores aproveitam férias para cuidar da própria saúde ou da família com deficiência, inclusive participando de atividades e eventos voltados à melhoria de qualidade da vida, à exploração dos potenciais da pessoa com deficiência ou mesmo a defesa de uma sociedade inclusiva. Isso é para melhorar a vida das pessoas com deficiência, inclusive em relação quando é filho ou mesmo esposo ou esposa, para que eles possam até, quem sabe, poder, trabalhando em área diferente, tirar férias junto. A outra proposta aprovada determina a utilização de padrões de acessibilidade em serviços, equipamentos e instalações abertos
abertos ao público ou de uso coletivo. O projeto altera o Estatuto da cidade e terá que ser votado agora na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Dirige-se à concepção e à implementação de projetos que tratem do meio físico, de transporte, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecnologia de informação e comunicação e de outros serviços, equipamentos e instalações abertos ao público, de uso público ou privado ou de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural. E foram aprovados 2 requerimentos de audiência pública, uma sobre a CPI da Previdência e a reforma da Previdência e outra para debater os impactos dos jogos eletrônicos em crianças e adolescentes. Esses joguinhos de computador, de celular, que estimulam a violência, né? Então é uma epidemia o que está acontecendo. Nós tivemos aquela tragédia há 15 dias atrás lá na escola em Suzano, onde a gente viu um pouco do impacto que isso causa também. É um efeito potencializador, é a cultura da violência em ação. Isso movimenta a senadora Zenaide e demais senadores aqui presentes, bilhões de dólares, né, esses jogos que não têm controle, que não têm regulamentação com relação à compra, à idade para a utilização. A Comissão de Direitos Humanos também aprovou o projeto que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente para estabelecer a possibilidade de doação direta, dedutível do imposto de renda para fundos dos direitos da criança e do adolescente. A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira projeto que proíbe o poder público de pagar antecipadamente por serviços que ainda serão prestados. O projeto, que altera a lei de licitações, permite pagamento antecipado apenas quando o edital der garantias efetivas da realização integral e satisfatória do contrato. Outra proposta aprovada pelos senadores altera a lei de sociedades anônimas. Pelo novo texto, empresas sem ações negociadas na Bolsa, com patrimônio de até 10 milhões de reais, estarão dispensadas de publicar documentos como balanços financeiros e editais para convocar assembleias de acionistas. Atualmente, somente empresas com patrimônio líquido de até 1 milhão de reais podem deixar de publicar o material. O plenário também realizou a 4ª discussão, ainda em primeiro turno, da proposta de emenda à Constituição que permite a bombeiros e policiais militares o acúmulo de cargos. Essa proposta de emenda constitucional que estamos debatendo e após a 5ª sessão será votada, ela vai reparar a grave injustiça e ainda reforçar a aproximação da instituição policial militar e bombeiro militar com a população. O que nós temos aqui, presidente, é uma regularização de uma atividade que, às vezes, o militar acaba sendo obrigado a fazer na clandestinidade para poder melhorar os seus rendimentos financeiros ao final do mês. Os senadores também aprovaram a inclusão de Dandara dos Palmares, mulher do líder quilombola Zumbi dos Palmares, e Luísa Maim, que também lutou contra a escravidão no livro de Heróis da Pátria. Outro nome aprovado para o livro foi o de Ulisses Guimarães. O Senado realizou nesta semana uma sessão para a entrega do diploma Berta Lutz a pessoas que se destacaram na luta pela emancipação das mulheres. Em entrevista à jornalista Renata de Paula, a senadora Cátia Abreu lembrou que Berta Lutz foi uma grande guerreira na defesa dos direitos políticos da mulher, como o direito de voto. Desde 2001, o diploma Berta Lutz é entregue a pessoas que se destacam na luta por direitos das mulheres no país. Este ano, o Senado homenageou 23 mulheres e um homem. Nós vamos conversar sobre o diploma Berta Lutz e sobre direitos das mulheres com a senadora Cátia Abreu, do PDT de Tocantins. Seja bem-vinda, senadora. Muito obrigada pela oportunidade e quero cumprimentar a todos que nos assistem. Senadora, qual é a importância hoje de se fazer uma homenagem como essa, que destaca a luta de mulheres por direitos
no Brasil. É só importante falar para o nosso público, que nos dá o privilégio da audiência, que Berta Lutz foi uma grande guerreira no sentido de garantir os direitos políticos da mulher. O direito de voto, o direito de espaço, de debate, e ela tem uma história maravilhosa. Então, quando criamos o prêmio no Senado, nós queríamos batizar o prêmio com o nome de uma pessoa, de uma mulher, que poderia nos inspirar e ser um grande espelho para todas nós. E Berta Lutz, então, teve esse privilégio de emprestar o nome para nós, para esse prêmio. Então, ela foi uma deputada federal, ela foi deputada federal, chegou a perder uma eleição, com toda a luta pela mulher, ainda perdeu uma eleição, mas depois assumiu a Câmara. E, enfim, todos os anos agora nós damos um prêmio, né? Fazemos uma seleção dessas pessoas para uma mulher viva e uma em memória. Mulher que tenha sido de luta, mulher que seja feminista, mas não necessariamente um ativista, que no fundo, todas as mulheres são feministas, mas nem todas têm a oportunidade de ser ativista, assim como eu. Mas nós temos que, quando lutamos pelos nossos espaços, quando fazemos leis para garantir espaços às mulheres, menos preconceito, os direitos, na verdade, nada mais é do que uma pauta feminista, não é só uma pauta feminina. E, senadora, quais a senhora considera que sejam hoje os maiores desafios no Legislativo para os direitos das mulheres? Antes disso, eu quero comemorar as duas homenagens que fiz hoje à tia Naninha de Natividade, Tocantins, do Biscoito Amor Perfeito. Parece uma história assim tão simples, uma mulher do biscoito, uma mulher que traz uma história de criação de 15 filhos, aonde ela fez com que esse biscoitinho de polvilho com leite de coco tornasse um símbolo no Tocantins, uma mulher simples, humilde, uma mulher do povo. E a professora Margarida, que foi um exemplo de mulher na educação de pessoas mais humildes, pessoas pobres, distribuindo conhecimento e amor. Voltando à sua pergunta, eu quero dizer que a minha maior tristeza com relação à legislação é que, apesar de algumas leis terem sido aprovadas desde 2012, como as cotas e como o financiamento de campanha, nada aconteceu, nós não melhoramos a nossa performance em comparação aos países da América Latina e os países da OCDE, por exemplo. Então, nós somos um dos últimos lugares entre 20 países da OCDE e 20 países da América Latina que tem menos mulheres no parlamento. Mas o que tem isso de mais? Os homens também não sabem legislar? Sabem. Se nós tivéssemos também uma grande maioria só de mulheres nos parlamentos, não seria justo. O importante é o equilíbrio de gêneros, que a gente possa ter homens e mulheres numa quantidade bem similar, para que as políticas públicas possam ser verdadeiramente reais, para que possa atingir as pessoas, as famílias, com um conceito feminino, um conceito masculino, uma visão de mundo diferenciada, como disse o ministro Aires Brito hoje aqui, que foi uma espetacular a palavra dele, dizendo que a mulher tem o lado direito do racionalismo e do pragmatismo e o lado direito que é a pura emoção, e que nós conseguimos muito controlar essas duas áreas com maestria e por isso conseguimos fazer tantas coisas maravilhosas ao mesmo tempo. Então, eu acho que esse é o maior problema, é não termos as mulheres nos parlamentos, desde a Câmara Municipal, deputadas estaduais, federais e senadoras. Nos primeiros 10 anos da vigência da lei de cotas, né, que prevê a participação de 30% de mulheres nas eleições, mulheres candidatas às eleições, realmente não houve uma alteração grande. Mas no ano passado houve um aumento significativo. Com exceção ao Senado, houve aumento tanto na Câmara dos Deputados, aumento de 51% na Câmara dos Deputados, o número passou de 51 para 77 deputadas, né? E também houve aumento nas Assembleias Estaduais, o número saltou de 119 para 161. Foi um primeiro passo? Não, acho que nós estamos com um passo atrasado. Eu acho que poderia ser muito mais rápido, mesmo porque a maioria do eleitorado são as mulheres. Então, será que, na verdade, não seria uma forma de a gente fazer uma reflexão e um questionamento? Por que tão poucas mulheres
mulheres se nós somos a maioria na hora do voto? Por que não equilibrar esse jogo? Por que não dar espaço para as mulheres candidatas da sua cidade, do seu estado? Então eu clamo pelas mulheres que leis nós temos. Agora nós precisamos das eleitoras que prestigiem e valorizem as mulheres. Eu vou até numa posição um pouco mais radical, como tem em alguns países do mundo, a quantidade de vagas nos parlamentos garantidas às mulheres e também nas empresas. Não é para as mulheres, é para gênero, equilíbrio de gênero, meio a meio, mais ou menos, para homens e mulheres nas empresas e também nos parlamentos. Por que não garantir essas vagas? Não só a cota de candidatura, mas a cota de vaga, por uma questão de justiça, porque mulheres competentes nós temos aos montes nesse país. E se nós não estamos tendo a competência, homens e mulheres, de fazer as mulheres chegarem até as câmaras, as casas de leis, nós deveríamos abrir essas vagas para que elas pudessem ter a oportunidade de também vir até aqui e deixar a sua voz e a sua palavra. E a defesa não é só pelas mulheres. A mulher vai defender mulher e homem vai defender homem. Não, nós vamos debater aqui ideias, é família, é trabalho, é desenvolvimento. E são duas visões diferentes. A senhora defende, então, que a lei que define a participação política das mulheres vá além do que existe hoje? Eu acho, porque... Acho não, tenho a convicção, porque não adiantou nada, na verdade. Quando a senhora acha que esse aumento não foi significativo? Não, ele ainda é vergonhoso. Não dá para esperar um aumento de 51% a cada 4 anos? Não dá, é impossível. Eu preciso estar viva, eu tenho 57 anos e eu quero estar viva para ver o equilíbrio de gênero no Senado e na Câmara Federal. Eu não posso morrer antes de ver isso. Então, eu queria que fosse um pouco mais rápido e que a gente pudesse realizar esse sonho do Brasil, mostrar-se um país avançado, que respeita a democracia, que respeita o voto. Claro que ninguém vai colocar mulher aqui dentro que não teve voto nenhum. Nós vamos colocar as mais votadas entre as mulheres que vão preencher essas vagas. Eu tenho certeza que iriam contribuir demais com os trabalhos legislativos de todo o país. E que perspectiva a senhora avalia que exista no atual parlamento para a evolução de um projeto como esse ou desse debate? Eu agradeço essa pergunta, porque a maioria podia dizer de lá, mas essa proposta dela não vai aprovar nunca, porque a maioria lá só tem homens e eles não vão querer garantir vaga para as mulheres. Engano. Neste exato momento, depois da obrigatoriedade das cotas e do financiamento para as mulheres, muitos candidatos e partidos por aí fizeram as candidatas laranjas. E agora nós estamos vendo os escândalos na televisão. Então, isso está começando a incomodar os homens, porque se o Ministério Público e a Justiça conseguir provar que as mulheres foram colocadas lá só para cumprir tabela e a lei, vai cair a chapa toda, inclusive os homens que foram eleitos. Então eles agora, por esperteza também, poderão aceitar essa proposta, porque não querem colocar em risco essa obrigatoriedade de colocar as laranjas para cumprir a lei e depois eles poderem perder o mandato. Então acho que é um momento ideal para se discutir isso. Não precisa colocar agora 50%, mas nós poderíamos sim arriscar 30%, já que nós colocamos 30% de candidatas, vagas para candidatas, por que não colocar 30% para eleitas? Então, eu acho isso da maior importância, que nós possamos ter esse equilíbrio para que a gente possa ter leis melhores no país, mais equilibradas, com maior consenso. A senhora fez um chamamento aí às eleitoras, né, para que votem em mulheres, mas e as candidatas? Né? Porque os partidos não encontraram candidatas competitivas, né? E aí alguns partidos optaram por apresentar candidaturas laranja, né? Assim, os partidos podem fazer um trabalho de formação de base, né? Mas como é que se faz a formação dessas lideranças femininas que possam ser competitivas no Congresso Nacional? Quando a gente coloca que as candidatas, muitas foram colocadas como laranja, até não é a maioria por desonestidade, por ser contra a mulher, é porque não encontra mulheres candidatas mesmo que não querem candidatar, por opção. Porque criou-se um preconceito na sociedade que política é lugar de homens, que o cafezinho da política só tem homens. Então as mulheres vão ficando alijadas e de certa forma até algumas mal vistas. Ai, que mulher que fala demais, essa mulher quer se meter em tudo. Quando é um homem que fala demais e se mete em tudo, ninguém critica. Mas as mulheres vão ficando cada vez mais inibidas de participar. Então às vezes tem uma roda enorme de políticos conversando, normalmente às vezes chega uma mulher, duas, logo a roda se desfaz, né? Então isso
isso precisa acabar, porque os assuntos são pertinentes aos dois gêneros. Então, as mulheres precisam ter um melhor acolhimento na política. Os seus pais incentivarem as suas filhas, os maridos darem corda a esse talento que as mulheres carregam na política, os próprios irmãos, os namorados, os amigos, incentivar as mulheres a chegarem até aqui. Ao contrário, muita gente às vezes fala, isso não é coisa de mulher, isso é coisa para homem, é lugar de muita gente suja, isso é lugar de confusão, isso não é lugar de Deus. A gente ouve de tudo, né? Então, nós precisamos encorajar as mulheres, que a política é lugar de mulher, sim. A política é lugar de homens e é lugar de mulheres, porque não tem nenhum homem na face da terra que não tenha nascido por uma mulher. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.